O versículo 1 eu vou ler de novo. E chegaram à outra margem do mar, a província dos Gadarenos. E saindo ele do barco, quem? Jesus. Ele saiu ao encontro dos sepulcros um homem. Quem foi que saiu do sepulcro? Um homem. Com espírito imundo. Mas observe que quem saiu do sepulcro nesse momento foi um homem. Ele tinha espírito imundo, mas a Bíblia diz que foi um homem, a qual tinha a sua morada nos sepulcros, e nem ainda em cadeias podia alguém prender, porque tendo sido muitas vezes preso com grilhões e cadeias, as cadeias foram por ele feitas em pedaços e os grilhões em migalhas, e ninguém o podia amansar. E andava sempre de dia e de noite, clamando pelos montes e pelos sepulcros e ferindo-se com pedras. E quando viu Jesus ao longe, correu e adorou. Quem foi que correu e adorou? O homem. Foi o homem ou foi os demônios? Quem foi que adorou Jesus? O homem. Aí é que está o X da questão. Porque tem muitas pessoas que lêem essa passagem e outras que até pregam, dizendo que os espíritos imundos adoraram Jesus. Jamais eles vão fazer isso, porque eles estão lá nas trevas justamente porque eles quiseram roubar a adoração de Deus. Foi justamente o motivo de Satanás ter sido lançado dos céus. Foi um problema que teve em relação à adoração. O motivo da queda de Lúcifer foi a adoração. Então jamais um espírito imundo iria adorar Jesus. Jamais. Mas no versículo 2 está dizendo que quando saiu do barco, logo lhe saiu ao seu encontro dos sepulcros um homem, né, que tinha um espírito imundo. Então o homem foi atraído, foi atraído pela glória, né? Essa cidade, a cidade de Gadaras, ficava numa região era uma província formada de 10 pequenas cidades, que se chamava Decápolis, e uma dessas cidades era Gadaras. Então eles não estavam, vamos dizer assim, em termos de aliança, espiritualmente falando, eles não estavam unidos a Deus, eles não estavam unidos ao Deus de Israel. Embora a província, né, embora Decápolis fizesse parte geograficamente de Israel, mas pela aliança eles estavam separados, porque eles eram gentios, né? Eles eram de uma cultura grega, eles eram servos do imperador romano. Então eles não tinham nada a ver com a aliança. Mas quando Jesus chegou naquela província, lembra-se que nós estamos falando de atraídos pela unção, atraídos por um avivamento. Então lá não tinha Deus, ele adorava outros deuses, adoravam Baal. Mas quando Jesus chegou lá, então o homem, ele era endemoniado, ele tinha uma legião de demônios. Mas quando o homem, ele percebeu a presença de Jesus, logo quando ele desceu do barco, então o texto está dizendo que ele foi atraído. Ele estava no sepulcro, né? Ele estava vivendo amarrado em grilhões, ninguém podia amansar, mas a unção de Jesus atraiu. O avivamento que se chama Jesus o atraiu. A unção de Deus que estava em Cristo o atraiu e fez com que aquele homem, ainda que fosse inconsciente, ele saísse dos sepulcros e fosse até Jesus. E quando chegou aos pés de Jesus, o texto está dizendo que ele adorou. É isso que eu estou falando, de atraídos por um avivamento. Um avivamento faz isso. Jesus é a própria pessoa do avivamento. Se você perguntar quem é avivamento é Jesus.
Por quê? Por que avivamento é Jesus? Porque avivamento é ressuscitar os mortos espirituais. E quem foi aquele que morreu e ressuscitou ao terceiro dia? Quem é o representante da morte e ressurreição? Qual é o maior nome em relação quando se fala em ressurreição? Então o maior nome é Jesus. Então se avivamento é morte, é ressurreição dos mortos espirituais, então Jesus é o próprio avivamento. Jesus é a própria unção, é a própria pessoa do avivamento. Então, quando Jesus desceu lá, então ele atraiu. E no verso 6 diz que quando viu Jesus ao longe, ele correu e o adorou. Aí no versículo 7, aí diz o seguinte, diz algo que aparentemente é contraditório, quando diz: e clamando com grande voz, disse: que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo, conjuro-te por Deus que não me atormentes. Observe que no versículo 6, quem correu de encontro a Jesus e o adorou foi o homem endemoniado. Mas no versículo 7, quem estava clamando com grande voz e dizendo: que tenho eu contigo, Jesus, conjuro-te por Deus que não me atormente. Então já não era mais o homem, mas já era os demônios. Como é que ele ia correr para adorar? E quando estivesse adorando, conjuro-te que não me atormentes. Não, se o homem estivesse atormentado, ele não tinha sido atraído, ele tinha sido repelido. Não é verdade? Então a unção, ele atrai o coração do homem. O avivamento, ele atrai a alma humana. O avivamento faz com que as pessoas afluam em sua direção. Faz com que as pessoas afluam à sua presença. Coloca no coração das pessoas o enorme desejo de estar com Ele. Eu não estou dizendo que é o desejo de fazer a parte, necessariamente a parte religiosa da coisa, mas o avivamento, ele faz a gente sentir vontade de estar, né? De estar o quê? De estar perto dele. Faz a vontade da gente estar unido. Nos coloca o desejo de estar em sua companhia. Não importa o que é que vai fazer, não importa onde é que está, mas se o nosso coração sente que é ali que ele está, então é ali que nós também queremos estar. Não importa se ele está aqui, se ele está aqui do meu lado esquerdo, ou se é do lado direito, não importa. Mas se o teu coração sente que ele está deste lado, está neste lugar determinado, então o avivamento faz com que seja neste lugar que nós queremos estar. Se você sente que a presença de Deus está aqui nessa igreja, então você é atraído para cá, e independente de qualquer coisa, é desejo do seu coração estar. Não, eu vou fazer o que lá? Eu quero estar lá. Quero ficar lá. Vou ficar lá no meu cantinho, vou ficar lá na minha cadeira, porque lá eu me sinto em porto seguro. Porque lá eu me sinto debaixo da sombra das suas asas. Porque lá eu me sinto no secreto do pavilhão. Porque lá é a sombra, o esconderijo do onipotente. É porque lá está debaixo das suas aljavas, debaixo das suas potentes mãos. É isso que um avivamento ele acontece, ele gera no coração das pessoas. Foi isso que o avivamento chamado Jesus, ele gerou no coração do gadareno. A Bíblia está dizendo que ele estava sobre sepulcros, ele não ia para outro canto, ele fazia morada no cemitério. Cemitério é lugar dos mortos. Sepulcro, como nós sabemos, é lugar onde as pessoas sepultam os mortos. E era lá onde ele queria ficar. E era lá. E era lá onde ele queria ficar. Ele queria ficar aonde estavam os mortos. Ele queria ficar aonde os que estavam no mundo do silêncio também estavam, né? Mas quando Jesus chegou, Jesus não chamou o nome dele. Jesus não chegou com um carro de som. Jesus não chegou tocando uma trombeta.
Foi apenas Jesus descendo da embarcação. Então logo de longe ele viu Jesus, como está no versículo 6. E quando viu Jesus ao longe, então correu e adorou. Então ele queria estar com Jesus. Eu acredito que o gadareno, como é conhecido, ele não sabia fazer devocional. Ele não sabia, não conhecia os hinos da harpa, não conhecia os hinos de sangue. Eu acredito que o gadareno, pelo fato dele ter sido criado numa cultura grega, romana, onde as pessoas não conheciam o Deus de Israel, então nós compreendemos que ele não sabia como cultuar o Deus de Israel. Ele não sabia como fazer um culto desse. Ele não sabia como pregar uma palavra. Ele não sabia como fazer um culto campal. Ele não sabia como iniciar uma oração, mas a presença de Jesus naquela província fez com que eles se desejassem ficar perto. Ele não sabia como é que orava, não sabia nem um Pai Nosso, mas até ele queria estar perto. A Bíblia está dizendo que ele adorou. Ele adorou. Quem é que sente esse desejo no seu coração? Esse desejo no coração. É isso que o avivamento nos proporciona. Ele gera uma... liberaram todas as motos aqui para o Zé Walter agora. Vai passando, vai, Satanás. Então, é isso que o avivamento faz na nossa vida, tá certo? Ele cria uma atmosfera, né? Embora o diabo fique furioso, mas ele está criando uma atmosfera assim, com a fúria do diabo e tudo, né? Quem crê? Ele cria uma atmosfera de adoração, tá certo? No versículo 7 diz: e clamando com grande voz disse: que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo. Conjuro-te por Deus que não me atormentes. Porque ele dizia: sai deste homem, espírito imundo. E perguntou-lhe: qual é o teu nome? E ele lhe respondeu dizendo: Legião é o meu nome, porque somos muitos. Então o próprio Jesus, ele perguntou: qual é o teu nome? Por que que Jesus iria fazer esta pergunta? Será que Jesus não sabia quem é que estava ali? Claro que Jesus sabia. Mas com Jesus está dizendo, no versículo 1, né, e chegaram à outra margem, a província dos Gadarenos. Então Jesus não estava só, ele estava com os discípulos. Então ele queria mostrar e ensinar para os discípulos o que é que acontecia quando a pessoa estava naquele estado. A pessoa que estava naquele estado, a Bíblia está dizendo que ele não tinha casa, ele não sabia mais o que era noite, o que era dia. Para ele não fazia diferença a hora de acordar, a hora de dormir. Para ele tudo estava normal. Ele não conseguia ficar em sociedade, ele não conseguia ficar entre pessoas. Ele no estado possesso, com certeza ele não conseguiria ficar num ambiente como esse. Ele ficaria logo perturbado. Se ele ouvisse aqui a minha voz aqui, ele ficaria perturbado, ficaria com vontade de ir embora. Ele ficaria pensando assim: eu queria que o pastor terminasse logo essa pregação, estou mais aguentando a voz dele. E quando alguém sente isso, é porque provavelmente tem algum espírito maligno atormentando essa pessoa. Tem algum espírito, porque a unção de Deus, ela atrai. A palavra de Deus, ela atrai. O amor de Deus, ele atrai. A paz de Deus, ele atrai. Quem é que não quer estar na paz? Quem é que não quer estar se deleitando? É como se o Espírito Santo estivesse pulverizando aqui uma glória nesse ambiente. Pulverizando aqui uma glória nesse ambiente. E isso aí está criando uma paz dentro do teu ser. Criando uma paz no teu coração. Está dando uma paz na tua mente. Porque lá onde tu estava não tinha paz. Porque lá de onde tu veio agora não tinha paz. Porque lá na tua casa está faltando paz. E quando tu estava lá na tua casa, tu se lembrou deste lugar. E tu pensou naquele lugar: eu vou buscar a paz que eu estou precisando. Quem que recebe essa paz? Essa paz. Quem que recebe essa paz?
Recebe essa paz aí, Alane, recebe essa paz. Recebe essa paz. Então no versículo 8, porque ele dizia: sai deste homem, espírito imundo, e perguntou-lhe: qual é o teu nome? E ele lhe respondeu dizendo: Legião é o meu nome, porque somos muitos. E rogava-lhe muito que não enviasse para fora daquela província. E andava ali pastando no monte uma grande manada de porcos. E todos aqueles demônios lhe rogaram dizendo: manda-nos para aqueles porcos, para que entremos nele. E Jesus logo lhe permitiu. E saindo aqueles espíritos imundos entraram nos porcos, e a manada se precipitou por um despenhadeiro no mar, era quase 2000, e afogou-se no mar. E os que apacentavam os porcos fugiram e anunciaram na cidade e nos campos, e saíram muitos a ver o que era aquilo que tinha acontecido. E foram ter com Jesus, e vieram o endemoniado que tivera legião, assentado, vestido em perfeito juízo, e temeram. E os que aquilo tinham visto contaram-lhe o que acontecera ao endemoniado e acerca dos porcos, e começaram a rogar-lhe que saísse do território. E entrando ele no barco, rogava-lhe que fora endemoniado, que o deixasse estar com ele. Jesus, porém, não permitiu, mas disse-lhe: vai para a tua casa, para os teus, e anuncia-lhes com grandes coisas o Senhor te fez, e como teve misericórdia de ti. Então os demônios pediram que não se retirasse, ele não se retirasse daquela província, mas que pelo menos deixasse ele entrar naqueles porcos. Porque o que estava ligado àqueles demônios, vamos dizer que é um espírito de potestade. Quando Jesus perguntou: como é teu nome? Então eles responderam: legião, porque nós somos muitos. Observe que a única voz era uma legião, mas a única voz respondeu: meu nome é legião, porque nós somos muitos. Ou seja, era uma falange, né? Era uma potestade que estava sobre aquele homem. E eles foram para aqueles porcos. Ele pediu, porque eles não queriam sair daquele lugar. Eles não queriam sair daquele lugar, porque aquela legião, ela não estava operando particularmente na vida somente daquele homem, mas aqueles demônios, eles estavam operando na forma de regiões. Eles estavam operando na forma de cidades, né? As potestades, eles agem em cidades, países, regiões. Então eles pediram, eles até que aceitavam sair do homem, porque o foco principal não era aquele homem. O foco principal deles era a cidade, era a região, porque espírito de potestade, como eu já falei, ele opera em regiões, cidades, grandes centros urbanos, na área governamental. Por que você acha que se um governo de um grande país, se ele der lugar para o diabo vai usar? Vai se corromper, vai roubar, vai fazer tudo que não presta. Por quê? Porque o espírito da potestade, ele está esperando uma brecha para que ele possa entrar. E ele entrando numa pessoa que tem controle de um estado, de uma cidade, de um país, então os demônios, eles vão comandar, eles vão governar aquela cidade. Está vendo como o negócio é sério? Através de um político, de um governante, de uma autoridade política, o espírito da potestade, ela pode governar uma cidade inteira, como Fortaleza, um estado como Ceará, um país como o Brasil, e assim em todos os países do mundo. Por isso que eles rogaram, pelo amor de Deus, suplicaram que não deixassem eles sair daquela província, mas que ficassem pelo menos nos porcos. Porém os porcos não suportaram os demônios. Eles ficaram tão atormentados que eles se precipitaram lá no despenhadeiro, e todos os porcos morreram. Era 2000 porcos, porque eles não suportaram a quantidade de tormenta, a intensidade da tormenta espiritual que os demônios estavam causando na mente deles, né? Eu fiquei pensando aí o grau
o grau de atormentação, o grau de loucura que chegaram aqueles porcos a ponto de se lançarem, de tirarem as suas próprias vidas. Eram os demônios, né, que estavam oprimindo, a presença dos demônios que oprimem, a presença dos demônios que repele, a presença dos demônios que atrapalha, que atrasa, que enferma, que adoece, que faz com que a pessoa queira tirar a sua própria vida. Eram os demônios, é isso que aconteceu. Os demônios, os porcos se suicidaram. Porcos suicidas. Olha aí. Porque eles não suportaram o tamanho da opressão que aqueles demônios estavam no coração dele. E de pensar que tem muitas pessoas que estão vivendo, carregando forças malignas, opressas sobre a sua vida. Eu quero te orientar primeiro que existe dois tipos de opressão, de possessão, né? Os demônios, ele pode estar na forma de possessão ou de opressão. A opressão é quando eles não estão dentro da pessoa, eles estão apenas perseguindo a pessoa. Ele está perseguindo para as coisas dar errado, ele está perseguindo para tu ficar triste, está perseguindo para te dar ansiedade, depressão. Ele não está dentro de você. Ele não está dentro de você, ele está em teu redor, não é o derredor. Ele está em teu redor para tirar a tua paz, para tirar a tua saúde, para querer tirar a tua própria vida. Isso aí é a opressão. Mas quando o demônio, no caso do gadareno, ele habita dentro da pessoa, ele faz morada dentro da pessoa, então é possessão. A pessoa é possessa, certo? Diferente de opressa. Muitas pessoas estão vivendo opressas pelos demônios. Pessoas que estão passando aí por depressão profunda. Pessoas que estão à beira da loucura. É porque elas estão altamente oprimidas. Pessoas que pensam e intentam tirar sua própria vida, porque elas estão oprimidas por demônios. Tá certo? A opressão demoníaca, ela traz problema na família. Ela traz perturbações no casamento, nos relacionamentos, né? A opressão, ela tira a paz conjugal, a paz familiar. A opressão maligna também, ela atrapalha a tua saúde. A opressão maligna, ela atrapalha a tua vida emocional, porque tira a tua paz. Então, a opressão maligna acaba também interferindo no trabalho, na profissão, porque se a pessoa não tem paz, ela não consegue trabalhar, não consegue produzir. Se a pessoa não tem paz, ela não consegue atender a demanda, não consegue dar conta do serviço. Se a pessoa não tem paz, ela não consegue fazer os serviços domésticos, né? Não consegue, ela quer estar deitada. Ela está opressa. E podemos dizer que muitas pessoas, o mundo inteiro, estão vivendo assim. Quantas pessoas estão vivendo? Aqui mesmo. Pessoas que estão opressa. E quando a pessoa está possessa, é como no gadareno. Os demônios habitavam nele e faziam com que ele quisesse morar no cemitério, quisesse morar nas ruas, quisesse viver. A Bíblia diz que ele andava sem roupa por aí. A Bíblia diz que nem os grilhões conseguiam amarrar ele. Se colocassem correntes, algemas, ele quebrava as correntes. Era uma força sobrenatural. As pessoas entendiam que aquela força não era humana. Você já viu a pessoa quando está possessa, ela tem uma força? Pode vir 10 homens fortes tentar segurar e dificilmente consegue segurar a pessoa possessa. Por quê? Porque ela ali, o demônio ou a legião está fazendo morada dentro daquela pessoa. Então é o próprio demônio ou a legião de demônio que está fazendo aquela força. E quando a pessoa chega a esse ponto, ela já anda na maior parte do seu tempo inconsciente. Ela não tem mais consciência do que faz, não tem mais consciência do que fala, ela não tem mais consciência do que é dia, do que é noite. Para ela tanto faz ser noite, ela não faz mais diferença. A psicologia chama de esquizofrenia. Porém, existem enfermidades mentais
que realmente pessoas precisam tomar remédios controlados. É problema de substância, problema de química na mente, problema de substância, problema de hormônio, problema da dopamina, da serotonina, da melatonina, que deixam a pessoa um pouco... Mas, em muitos casos, é possessão demoníaca. Possessão demoníaca. Seja, quem já foi que conheceu uma pessoa com esquizofrenia? Quem que já teve contato? Pessoa com esquizofrenia, ela quer morar nas ruas. Ela não suporta viver dentro de uma casa com família. Ela não suporta viver em sociedade. Ela vive igual a bicho. Eu acredito que aquele rei foi o Nabucodonosor, que Deus castigou ele por causa da arrogância, e ele passou 7 anos comendo capim. Eu acredito que Deus deixou ele com 7 anos com esquizofrenia, porque ele não percebia que era noite, que era dia. A Bíblia diz que ele perdeu os sentidos, ele perdeu a noção. Quem assistiu aí as novelas da Record, eu não sei se passou essa parte, ele ficava como um bicho, né? Para ele tanto faz estar com a roupa limpa, com roupa suja, tomar banho, não tomar banho, tá cheiroso ou tá fedorento, tanto faz, né? Então, a esquizofrenia, ela deixa louco. Só que muitas vezes não é enfermidade mental, é demônios, é o gadareno. Se o gadareno fosse hoje fazer uma consulta no psiquiatra, o psiquiatra ia dizer que ele estava com esquizofrenia, está esquizofrênico. E passa lá no CAPS, está aqui a receita dele, manda ele passar lá, pegar a cesta básica de remédio lá, a cestinha básica todo mês, né? De medicamento controlado, para ficar mais doido ainda. Está entendendo como é que é? Porém, nós vemos aqui que dentro desse contexto, hoje é culto de avivamento, nós podemos diferenciar, que é o interessante aqui dessa palavra, nós podemos separar o homem da legião, porque o homem, na metade do texto, diz que ele foi atraído, e ele correu, viu Jesus de longe, correu e adorou. Porém, o que estava habitando nele, logo em seguida, disse no verso 7, clamando com grande voz, disse: que temo contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo, conjuro-te por Deus que não me atormentes. Então era Jesus, para o homem, para o coração do homem, Jesus, ele é atraente. Mas para o demônio, que muitas vezes habita na criatura humana, é repelente. Mas quando nós damos o lugar, eu acredito que quando Jesus chegou na província, ele estava lá no seu sepulcro, não sei, fazendo a sua refeição do dia, não sei que hora, talvez ele estivesse comendo um rato vivo, não sei o que ele estava fazendo nessa hora, não sei o que ele estava almoçando, talvez ele estivesse comendo um calango, né, na hora que Jesus chegou. Mas eu acredito que a glória de Deus que entrou naquela cidade, quando Jesus desceu daquele barco, fez com que por um momento ele se inclinasse para o Espírito. Aí, porque o homem, quando se inclina para a carne, ele faz tudo aquilo que desagrada a Deus, porque a carne não tem como agradar a Deus. Mas quando o homem se inclina para o Espírito, então ele agrada a Deus, ele se torna filho de Deus. Quando o homem se inclina para o Espírito, então ele é atraído por Deus, pela unção de Deus. Eu acredito que assim que Jesus chegou na província, foi justamente na hora que o gadareno, ele se inclinou para o Espírito.
Mesmo na hora que Jesus chegou, ele se inclinou para o Espírito, então ele pôde detectar a presença de alguém diferente. Ele pôde detectar uma unção gloriosa. Ele pôde detectar o Espírito dele. Talvez a mente dele estivesse inconsciente nessa hora, mas o Espírito dele, o radar, a antena espiritual dele, a glândula pineal da sua mente, detectou ali que tinha chegado até tem algo aqui, tem algo diferente ali, tem algo atrativo. Ele começou a perceber que na verdade ele não estava com tanta fome daquela refeição que ele estava comendo, mas a fome dele é de alguém que tinha chegado ali. Ele não sabia quem era Jesus. Os gadarenos não sabiam quem era Jesus. Aquelas 10 cidades não sabiam quem era Jesus, porque Jesus era novidade naquela terra. Jesus era a inovação, era a maior tecnologia daquele tempo. Jesus era a maior surpresa que Deus tinha feito na terra. Jesus era o que havia de ser revelado, e naquele tempo estava sendo revelado. Muitas pessoas, nem mesmo os israelitas, nem mesmo os judeus, nem todos conheciam quem era Jesus. A mulher cananeia não conhecia quem era Jesus. Ela era sírio-fenícia, ela era gentil, mas quando ela ouviu falar que Jesus estava expulsando demônios, então ela correu atrás de Jesus e clamou: Jesus, a minha filha está endemoniada, vai até a minha casa e salva a minha filha. Ela não sabia o que era oração, ela não sabia o que era devocional, ela não conhecia o hino 60 da harpa, nem o 192, mas ela sabia que Jesus tinha poder para repreender aquela doença. Ela sabia que Jesus era a saída, ela sabia que Jesus era o porto seguro, ela sabia que Jesus era a única solução para a sua vida. Aquele homem era gadareno, ele vivia inconscientemente, mas quando ele se voltou para o Espírito dele entendeu que, apesar de ele não saber quem era Jesus, mas ele sabia que estar com Jesus era bom. Ele entendia que estar na presença de Deus era maravilhoso. O coração dele foi atraído, e mesmo sem consciência, a Bíblia está dizendo, ele não andou, mas ele correu. Ele foi em direção de Jesus. Ele correu para adorar Jesus. Quem aqui está disposto a adorar o Rei dos Reis, o Senhor do Senhor? Fica de pé. Hoje é noite de avivamento. Hoje é noite de adoração. Se inclina para o Espírito. Jesus vai curar. Olha aí, C-U-R-A-R no final, curar. Esse espírito opressor que está perseguindo a tua vida, ele vai se retirar. Esse demônio que está colocando doença, enfermidade, síndrome do pânico, vai ter que se retirar da tua vida. Esse demônio que está te colocando depressão, vai ter que se bater de retirada. Esse espírito maligno que está colocando o desejo do teu coração de tirar a própria vida, de se saltar na ribanceira, ele vai ter que bater de retirada. Esse demônio que está colocando o teu coração para tu despencar cair nesse despenhadeiro, ele vai ter que bater de retirada hoje. Esse espírito que disse na tua mente: se mata, porque isso é a melhor solução para a tua vida, ele vai ter que ele está pensando que respeita as caras, tem profeta de Deus na casa. Aleluia. Aleluia. Adore, 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 adore. E a Bíblia está dizendo, por fim, que aquele homem, depois que estava em seu perfeito estado,
depois que ele estava ali perto daquela legião, ele suplicou a Jesus que deixasse ir com ele. Atraídos pela unção, atraídos por um avivamento, ele estava atraído pela glória que se chama Jesus. Jesus é a glória, Jesus é o avivamento, Jesus é a própria unção. Eu não digo que Jesus tem unção, mas eu digo que Jesus é a própria unção. Portanto, se tu quer unção na tua vida, olhe para Jesus agora. Comece a olhar para Jesus, independentemente do sentimento que está no teu coração. Olha para Jesus, independente se a ansiedade está truando aí na tua vida, agora na tua mente, olha agora para Jesus. Independente se a tormenta está te perturbando agora, olha, fixa os teus olhos em Jesus. Faz que nem Gadareno, tinha uma legião perturbando a mente dele, mas naquele momento ele olhou para Jesus e adorou. É possível até uma pessoa endemoniada adorar Jesus, é só se inclinar para o Espírito. Hoje é noite de cura. A Bíblia também fala no capítulo desse mesmo capítulo que um certo homem chamado Jairo, ele clamou por Jesus para que fosse até sua casa, porque sua filha estava terrivelmente, ela estava moribunda, estava terrivelmente doente, ela já estava morta. E a Bíblia diz nesse mesmo texto que no versículo 23, e rogava-lhe dizendo: minha filha está moribunda, rogo-te que venhas e lhe ponha as mãos e sara a minha filha. E no versículo 25 diz: e certa mulher que havia 12 anos tinha um fluxo de sangue. Olha aí, uma história começando dentro de uma história. Enquanto ele estava a caminho para ressuscitar uma menina que tinha 12 anos, ela estava morta, ela estava com 12 anos de idade. Então no caminho, em uma mulher que tinha um fluxo de sangue há 12 anos, ela parou Jesus ao 25, e no 25, e uma mulher que havia 12 anos tinha um fluxo de sangue, ou seja, uma menina com 12 anos acabara de falecer, e uma mulher com 12 anos que estava passando por uma perturbação. Há 12 anos ela estava vivendo um fluxo de sangue. Há 12 anos ela já tinha gastado com os médicos, porém não resolveram o seu problema. Ela se encontra com Jesus. Era 12 anos de idade e era 12 anos de aflição. A criança tinha 12 anos, estava morta. A mulher tinha 12 anos de aflição, de enfermidade, mas o 12 com 12 se encontrou. Entenda, 12 é o número profético, 12 é o número de fechamento, 12 é início de novo ciclo na tua vida. Eu não sei o que é que o 12 está representando na tua vida hoje. Eu não sei o que é que tu tem a ver com o ano de 2012. Eu não sei o que é que tu tem a ver com a data 12. Eu não sei o que é que tu tem a ver com o mês 12. Mas eu quero te dizer que se de alguma maneira ou outra o 12 faz parte da tua vida, é início de ciclo novo, é início de ciclo novo. Eu não sei se tu tem 12 anos de idade. Eu não sei se porque tu nasceu em 2012. Eu não sei se já faz 12 anos que tu está passando por uma luta. Eu não sei se é porque 12 anos que tu está num casamento, num relacionamento. Mas eu quero te dizer que esta data é marcada por Deus. Vai ter virada na tua história. Olha. Porque dizia: se talmente tocar nas suas vestes sararei. E logo se secou a fonte do seu sangue, e sentiu o seu corpo estar já curada daquele mal. Quem que recebe a cura aí, ó? Recebe a cura aí, ó. Recebe, independente qual seja a tua enfermidade, recebe a cura.
Independente se a tua enfermidade é na carne, a tua enfermidade é nos teus órgãos, se a enfermidade é nos teus ossos, se a enfermidade é no teu emocional, se a enfermidade é no teu coração, é na tua mente, se a enfermidade é no teu espírito, eu profetizo cura agora, eu profetizo libertação agora. O poder de Deus encontra na casa, os demônios vão ter que saltar da tua vida, a opressão que vai ter que se retirar, a enfermidade vai ter que sair da tua casa, a doença vai ter que sair da tua parentela. Aquela pessoa que está naquele quarto só vive triste, ela vai se levantar daquele quarto hoje e vai pedir comida. Faz tempo que não come direito, faz tempo que não tem fome, faz tempo que essa pessoa está faxenta, mas te prepara o banquete aí, porque a pratada vai ser grande. Recebe, recebe, recebe. Esse espírito de ansiedade vai ter que sair. Talvez ninguém da tua família saiba, talvez os teus pais não estejam sabendo o que tu anda sentindo aqui e acolá, o que anda te assombrando aqui e ali de vez em quando. Mas você já percebeu que é um espírito de ansiedade. Você já percebeu que você está com medo. Você já percebeu que você anda de vez em quando atribulada. Você está percebendo que é como se algo chegasse de vez em quando, um vento ruim passasse para te assombrar. Aí tem hora que teu coração faz assim, ó. Dispara. Um medo, um pavor, um pânico, assustado. Alguém vem me socorrer. Eu tenho que chegar em casa agora. Eu tenho que ir para cá. Eu tenho que sair deste lugar agora. O Espírito de Deus está revelando. Eu quero te dizer que Jesus é a tua cura. Que o mesmo que curou há 2000 anos atrás, Ele anda curando todos os dias. Todos os dias Ele está curando, está libertando, está salvando. E Ele também tem bênção e tem vitória para a tua vida. Ele vai te tirar deste fundo do poço. Ele vai te tirar, te resgatar dessa situação. Ele também vai mandar resgate para a tua vida. Agora tu tem que crer. Agora tu tem que dar um passo para frente para Jesus. Agora tu tem que se voltar para Ele. Agora tu tem que se virar para o Espírito. Agora tu tem que adorar. Agora tu tem que querer. Tu tem que desejar a sua presença. Tu tem que ter amor por Ele. Aleluia. Aleluia. Tantas coisas para Jesus fazer aqui. Há tantas coisas para Jesus fazer aqui. Hoje tem cura e tem libertação. Hoje Jesus vai desfazer a macumba. Diz assim a macumba. Diz assim a macumba. A macumba. Jesus vai desfazer a macumba. A macumba. Por que eu falo a macumba?
Porque quando eu digo macumba, está saindo virtude de mim. Está saindo virtude e poder daquele que habita em mim. Tem vasilha aí? Tem? Me presta umas duas aí. Deixa eu dividir um pouquinho do azeite aqui que está transbordando aqui. Para um pouquinho para tu aí na tua vasilha aí. E a Bíblia diz que a virtude de Deus estava com ele para curar todas as enfermidades e para expulsar todos os demônios. A virtude do Espírito Santo está neste lugar para curar todas as enfermidades e para expulsar todos os demônios, para desmanchar a macumba, para desmanchar a macumba. É a macumba. A virtude do Espírito Santo estar aqui para desmanchar e desfazer todo o mal, para desmanchar e desfazer todo o mal. Aleluia. Aleluia. Alabasuri andarabia kamala. Narabasuri andalabacalabra. Alabrias mandabadarabas. Shai marebias belega. Anderebia suri andalabia candalabra suri andalabra calabra garaba. Abra suri andarabia candarabia suri andarabia candarabia shabadaga. Gaso mandabassa badaga daraba gadaraba. Segura na mão dela aí, ó. Diz assim pra ela, ó. A ansiedade não vai te destruir. Esse medo repentino, de repente, parece que o coração quer sair pela boca. De repente do nada dá um medo, dá um pavor, dá um pânico. Tô mentindo? Pois eu estava ali, Jesus estava me mostrando. É um vento que passa repentinamente. É um vento que passa, de repente está tudo bem, de repente dá um medo, dá vontade de ir embora. Eu tenho que sair deste lugar, tenho que ir para minha casa agora. Tenho que ir para minha casa. Foi que houve? Tenho que ir para o que dela? Amiga? Tenho que ir para minha casa. Tu sabia disso? Sabendo porque ela não contou? Acho que ela não sei se ela contou para tu. Pois é. Foi que eu disse lá em cima do altar. Tu tá passando por isso e talvez nem teus pais saibam. Não contou para ninguém, tu tá calada, mas tu tá passando e tu sabe o que é. É a tua filha? A tua filha te contou isso? Não. Aí. Mas Jesus quer te curar. Você recebe a cura. Você recebe a cura. Se abraça com Jesus aí. Tem virtude de Deus aqui. Tem virtude do Espírito Santo aqui. Seja visitado agora pela unção do Espírito Santo. Esse espírito de opressão que vem, que passa. Esse espírito que te oprime, que tira a tua paz.
Esse espírito que atrapalha de tu viver, de tu trabalhar, de tu se divertir. Esse espírito que está atrapalhando a tua vida em sociedade. Esse espírito que está atrapalhando de tu se relacionar. Em nome de Jesus. Esse espírito que está atrapalhando a tua vida. Em nome de Jesus. Tem hora que tu acha que tu vai ficar louca. Tem hora que tu acha que tu pensa: será que eu preciso de um psiquiatra? Será que eu tenho que procurar um psicólogo? Será que eu vou ficar louca tão jovem? Não fiz nada da minha vida ainda. Não terminei, não realizei os meus sonhos. Será que eu vou me acabar assim? Será que ainda vai ter um jeito, uma solução para a minha vida? Mas Jesus manda te dizer: diga para ela que eu sou a solução. Diga para ela que eu sou a cura. Diga para ela que eu sou a libertação. Diga para ela que eu sou o Pai. Ai, Nagasamadaya sé. Ei, Negasabarabia sabanap. Recebe em nome de Jesus. Recebe. Recebe. Eu vou bater aqui, ó, na tua mão. Fica assim, aberto, ó. Recebe. Não é porque eu vi tua mão tremer agora não, mas Deus me mostrou que tem hora que tuas pernas ficam parecendo um bambu, todas se tremendo. Bate um nervosismo, bate um pânico, mas Jesus está entregando a vitória. Tu recebe? Diz assim: amém. Amém. Glória a Deus. Jesus, eu recebo a minha cura e a minha libertação. Segura forte. Ó. Aleluia. E agora Jesus vai fazer a outra parte. Agora já são 21 horas e 2 minutos. Acho que ainda tem 10 minutos de culto, mas ainda dá tempo. Dá tempo, pessoal, na melhor. Dá tempo, dá tempo. Dá tempo, pastor? Dá tempo. Dá tempo? Tem outra pessoa do teu lado. Tu espera só mais um pouquinho. Deus vai arrancar espírito de opressão. Deus vai arrancar espírito de possessão, espírito da loucura. Jesus vai arrancar espírito da loucura. Essa vozinha não é bem uma voz, é uma voz interior que te induz a tirar a vida. Ela te impulsiona a tirar a própria vida. Ela te faz entender que a melhor solução para tu é dar um ponto final na tua vida. Esse demônio que faz isso, em nome de Jesus. Esse demônio, ele fala todo dia na tua cabeça: tira a tua própria vida. Tu não aguenta mais. Tu não aguenta mais. Tu veio aqui atrás de um refúgio. Tu veio aqui hoje porque senão tu vai fazer besteira. Tu veio aqui hoje porque senão talvez tu não passe nem deste final de semana próximo. Nagasúpia. Porque não é que ele fale, é que ele coloca a vontade. A vontade de entrar debaixo desse caminhão. A vontade que dá é entrar na frente desse carro. A vontade que dá é de pegar nessa faca. A vontade que dá é de amarrar essa corda. Dá do teu grito de derrota, demônio, aí agora. Dá teu grito de derrota, eu vou contar. Dá teu grito, vai sair dessa vida agora. Eu vou contar agora de 1 até 3, porque eu estou debaixo do poder do sangue de Jesus. Eu conto 1, eu conto 2, eu conto 2,5. Aí, eu conto 3. Nagassou. Nagassoriebiassai. Alablassoriandarebiassu.
suicídio está aí, ó. O diabo fica abusando no ouvido dela aí, ó. Ela não se matou ainda porque Deus não deixou.